Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM, através da incubadora IT CMDI. Nessa oficina de formalização jurídica e estratégia da sua startup, iremos abordar o tópico formalizando sua startup. Então você passou da fase ali da ideação, chegou na parte, validou o problema, chegou na parte de testar sua solução através do MVP, começou a trabalhar já quando começar a iniciar a parte de modelagem de negócio, que é como você vai ganhar dinheiro com isso, como a sua startup vai se manter, você já tem que começar a pensar também na formalização da startup. Afinal, a startup ela pode começar com uma ideia, não necessariamente ter um CNPJ. E o que é o CNPJ? É o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Mas você já tem que começar a saber quais são as obrigações de transformar um cadastro nacional de pessoa jurídica, que é uma empresa. Né? Você vai continuar sendo empreendedor, porque empreendedor é diferente de empresário. Empresário é quando você tem uma empresa formalizada, registrada. E aí eu vou falar ao longo dessa oficina, desse vídeo, dessa aula, sobre as obrigações de uma startup como empresa e também as vantagens de ser uma startup. Existe uma lei específica para startups dentro da parte tributária. E o que é tributário? São os impostos. Né? Quando você começa a formalizar. Então, quando você começa a trabalhar na parte de modelo de negócio, você já tem que pensar em formalização. Justamente quando o produto estiver já na fase final para vendas, que você vai trabalhar precificação, quando você dá um valor para aquele produto, um preço, você tem que ter meios legais de trabalhar o seu negócio, a sua startup, e aí já no processo de empresa. Bom, o processo de formalização é um passo crucial para transformar a sua ideia em um negócio real. Então, nessa jornada, o que a gente vai ver aqui nessa aula e ao longo das aulas aqui dessa oficina? Por que formalizar sua startup? Como eu disse já na introdução, para você comercializar o seu produto ou serviço, você tem que estar legalizado. Né? E isso faz parte aqui da tributação de qualquer país, inclusive do Brasil. E aqui no Brasil tem muitos impostos. Qual é o momento certo para obter um CNPJ? Como eu disse, quando você começar já a trabalhar a parte de modelagem de negócio, que aí entra a parte de receita, entra a parte de custo, entra a parte de precificação do produto ou serviço, você já tem que começar a pensar já em formalização. Afinal, imagina você estar pronto com o produto final ou serviço e aí o cliente quer comprar seu produto e você não pode vender de maneira legal porque você não tem um CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e você não tem uma empresa. Você não pode emitir a famosa nota fiscal, né? Que isso precisa ser feito a cada comercialização do produto ou do serviço. Como escolher a estrutura jurídica ideal, a gente vai falar também nessa aula, e quais documentos e procedimentos são necessários, ok? Então, como vamos escolher o tipo de empresa? Existem vários tipos de empresa, vários formatos. Eu vou falar de cada uma aqui. Mas antes, a gente tem que avaliar o modelo de negócio. Lembra que eu falei na modelagem de negócio? Ali no Canvas, né, que vocês vão trabalhar, mas depois a gente pode trabalhar o plano de negócio, que é um pouco mais detalhado. E aí você vai entendendo um pouco como funciona o seu produto, o seu serviço, a estrutura operacional, o plano de crescimento, né? E nesse momento você tem que avaliar bem o seu modelo de negócio para poder escolher a melhor projeção para sua empresa. Por quê? Dependendo do faturamento, ou seja, dependendo de quanto você vender e tiver um número, então tem um limite ali, um teto da startup, né? Um teto da empresa. E aí você vai aumentando o tamanho da sua empresa conforme o seu faturamento, ok? Considerar a sua necessidade de capital. Então, quanto de investimento inicial você precisa e quais são suas fontes de financiamento? Geralmente, quando a gente monta um negócio, a gente usa o famoso dinheiro do próprio bolso, dinheiro emprestado da família, dinheiro emprestado do colega, dos amigos, namorado, namorada, enfim.
e até mesmo ajuda da própria escola, ajuda da própria instituição educacional, que é o caso de vocês. Vocês estão recebendo aqui mentorias, aulas, e tudo isso tem um custo, né? É um projeto, mas para vocês não tem nenhum custo financeiro. Tem, claro, a dedicação de vocês em estar participando do programa e tendo as entregas que a gente está pedindo aqui como professor, como mentor e como coordenador do programa. Então, considere a sua necessidade de capital inicial. Vamos dizer que seu negócio, você consegue ali, com pouco recurso ou quase nada para validar sua ideia. E na hora de comercializar também, vender, você consegue ali, não tem muito custo. Então, isso vai tendo em mente esses números que a gente vai chegar lá na parte de tributação. E falando em tributação, pense na tributação. Cada formato empresarial tem diferentes implicações fiscais, né? E aí você tem que estar ali antenado nisso, porque senão realmente você vai pagar muito imposto que de repente nem precisava pagar tudo isso, porque você achava que um tamanho de uma startup, um tamanho de uma empresa poderia ser grande logo no início. E a gente não recomenda isso em nenhum momento. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Analise e as responsabilidades legais. Então, avalie o risco de proteção patrimonial sobre o seu negócio, né? Então, ou seja, você tem que avaliar todos os trâmites legais, jurídicos, para você não ter problema lá na frente. De repente, o seu produto, serviço, não poder comercializar por causa dessa parte jurídica e legal. Bom, agora vamos falar um pouquinho de formatos de startups, né? De empresas, na verdade, né? Qual é a diferença de MEI, EI, ME, EIRELI, Limitada e SA? MEI, microempresa individual. MEI, microempresa individual. Faturamento até R$ 81.000 por ano, tá? Dá em torno aí de R$ 7.000, mais ou menos, por mês. Ou até menos, na verdade, né? Dá menos de R$ 7.000 por mês, tá? 6.000 quebrado aí. Como regra, só pode ter um único sócio, um único proprietário. Impostos simplificados, ou seja, bem baixinho, tá? Ideal para negócios pequenos iniciantes, que é a maioria do caso de vocês. Uma MEI é suficiente para começar, até para você validar a ideia de fato na hora das vendas e validar essa solução. Já uma ME, né? Aqui na verdade limitada, né? É sem limite, na verdade, vamos para cá para ME. ME, microempresa, né? Microempresa. Faturamento até R$ 360.000, ou seja, mais ou menos ali uns 4 vezes de faturamento da MEI. Pode ter um ou mais sócios. Tem o Simples Nacional, que é uma categoria aí para microempresa que tem um imposto também baixo. Bom para startup em fase inicial com potencial. Esse aí é bom quando você já está ali nas vendas iniciais, principalmente, tá? E aí você não tem esse limite aí, que é pequeno dentro do mundo da startup, de R$ 81.000. Você que tem que analisar no modelo de negócio se logo no começo você vai passar esse limite. Então não adianta nem abrir a MEI, já pula direto para a ME. A Ireli, ela entra ali também na ME, só que qual é a diferença de uma Ireli e ME? A Ireli é um único sócio e o ME é um sócio. Basicamente isso, tá? Na empresa limitada, não tem, sem limite de faturamento, dois ou mais sócios, ou seja, não pode ter só um sócio, no caso da ME pode, na MEI é só um sócio. Na ME é um sócio ou dois sócios. Já na limitada é dois ou mais sócios, responsabilidade limitada ou capital social. Então, se você, o que é capital social? É quanto que você tem do início da startup. Por exemplo, eu vou entrar com R$ 10.000. Ou então cada sócio entrou com R$ 5.000. Então esse é o teu capital social para começar o teu negócio. Ideal para negócio em crescimento, né? E já SA, que é a última categoria, quando você abre a famosa bolsa, né? Abre para o mercado de bolsa, vende ações. Capital dividido em ações, melhor para captação, estrutura mais complexa, para startup em estágio de fase de tração. Então você já está ali numa fase mundial e você precisa crescer. Então o ideal é mudar para SA, você pode vender ações da startup, tá? E aí, vamos ver a vantagem de começar com o MEI, né?
Por que que vale a pena, às vezes, começar com a MEI? Quais são as vantagens? O processo de abertura é simples e online. Você mesmo faz isso aí online. Eu vou mostrar daqui a pouco como fazer. Alguns passo a passo, tá? O custo mensal fixo reduzido a aproximadamente R$ 65 por mês, que você tem que pagar. É muito pequeno, perto de uns custos de uma empresa. Isenção de imposto federal, paga apenas um valor fixo, tá? Emissão de nota fiscal, vocês vão poder emitir nota fiscal, que é o que você pode, é o documento oficial para quem uma empresa legalizada pode vender seu produto ou serviço. E acesso a benefícios previdenciários básicos, ou seja, quem tem MEI pode até se aposentar, pode ter tem seguro-desemprego, tem alguns benefícios aí de ter uma MEI. Se não me engano, tem que só confirmar, porque a lei está toda hora atualizando, mas pode contratar um funcionário só CLT, tá? Limitações. Limite de faturamento, como eu falei agora há pouco, de R$ 81.000. Pode contratar apenas funcionário, está aqui, está confirmado, né? Só pode contratar um funcionário. Ele tem uma lista limitada de atividade permitida, então, o que é atividade permitida? É o KENAI, né? O KINAI é o que? É o Cadastro de Atividade Nacional que você pode colocar na empresa. Então a MEI, não, nem todas as atividades pode ser MEI. Então você pode ser forçado, dependendo do seu produto ou serviço, já ser uma microempresa. Tá? Sem possibilidade de ter sócio, não pode ter sócio. E eu costumo dizer que muitas das startups elas são feitas de pessoas que você já conhece, colegas, amigos, e é um time, né? E geralmente todos são sócios. Então a MEI não é ideal para quem pensa em sociedade em crescimento, mas é ideal para começar. E aí você pode fazer um acordo. é, por exemplo, uma pessoa de vocês vai ter uma MEI e vai ser o único. E aí você faz um acordo, né, um outro documento que caso a startup cresça, caso ela seja vendida ou alguma coisa aconteça, é, existe uma divisão e é legal isso também dentro do mundo das startups, tá? Existe um acordo de sócios. É um documento padrão aí que a gente pode estar disponibilizando para vocês em outro momento. Outra limitação da MEI é a dificuldade para captar investimento externo. Então, dificilmente você vai ter investimento de investidor anjo ou captar recursos de programa de fomento, como bancos e outros. A MEI é muito limitada nesse sentido, tá? E aí, como que eu posso emitir um CNPJ de forma mais simples? Primeiro você vai preparar, reunir todos os documentos, RG, CPF, comprovante de residência, definir o tipo de empresa conforme aí o seu modelo de negócio que você analisou. Você vai entrar lá no portal gov.br, criar uma conta no gov.br, que é um portal do governo federal, com nível de segurança prata ou ouro, tá? E aí lá tem toda a documentação que você tem que ter, duas etapas de segurança para poder chegar lá, enfim, entregar toda a documentação, tirar foto, e aí você chega nesse nível prata ou ouro. Registro. Para MEI, tem que ser lá no portal do empreendedor, tá? Portal do empreendedor, pesquisa no Google, que vai aparecer o link, .gov, se não me engano, é federal também. E para outras empresas, você vai usar o portal Empresa Fácil. Aqui em Manaus tem um Empresa Fácil também, você consegue montar, abrir sozinho, você não precisa de um contador para fazer isso, tá? E aí, para concluir, você vai se emitir um CNPJ, tá? E um certificado de condição de microempreendedor para MEI, né? Então, tem a emissão do CNPJ, que é lá na Receita Federal você emite o cartão CNPJ, e no caso aí do MEI, você tem um certificado que prova que você é uma MEI, e aí você pode emitir nota fiscal lá no serviço, ah, que aí tem toda uma orientação de como emitir nota fiscal, inclusive tem até aplicativo que faz isso. Bem bacana, tá? Do Sebrae, eu indico a vocês. Sebrae MEI, se não me engano, pesquisa aí na lojinha, na Apple Store ou no Android que tem e vai facilitar vocês. E aí, é, um pouco da introdução de obrigações fiscais contábeis, porque, enfim, isso aí é uma oficina à parte só de contabilidade. O que a gente recomenda, quem está começando, você consiga fazer sozinho, mas se você crescer, para você não ficar preocupado com isso, contratar um profissional que é um contador para cuidar das partes fiscais e contábeis da sua empresa. Algumas principais responsabilidades: declaração anual de faturamento, tá? Que é o DANS MEI para MEI. Isso aí é automático, né? Quando você vai movimentando. Pagamento mensal das DAS, documento de arrecadação simplificada. A cada emissão de nota fiscal você vai ter que pagar um imposto ali
com relação a essa nota fiscal, mas a DAS, no caso da MEI, é obrigatório todo mês. Você vendendo ou não, você vai ter que pagar aquele valor de 40 a 65 reais hoje atualmente, né? Emissão de notas fiscais para cada serviço. Então, cada vez que você fizer uma movimentação de venda de produto ou serviço, você tem que emitir nota fiscal. Manutenção de registro financeiro organizado. Então, você tem que ter uma plataforma para controlar esse caixa. E contratação de um contador para empresas além do MEI. Então, no caso de MEI, dá para seguir sozinho, com um time, mas aumentou um pouquinho, é recomendável você estar aí contratando um contador, tá? Lembre-se, estar em dia com suas obrigações fiscais é essencial para ter acesso ao crédito e participar de licitações e evitar multas, né? Principalmente. Só para vocês terem uma ideia, quando você abre uma empresa, o seu CPF ele é ligado para a empresa. Então, se a empresa está suja, o seu CPF está sujo e vice-versa. Se o CPF está sujo, a empresa fica suja também e você não tem acesso a crédito, a financiamento para escalar o seu negócio, tá? Mas nem tudo é tão preocupante. É claro, você tem que ter um ponto de atenção. Agora eu vou passar um vídeo que fala de uma lei, que é o Inova Simples, que é muito focado, exclusivo para startup e vocês vão gostar. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Abertura Simples. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Inova Simples, regime exclusivo para startups. Mas antes de começar... Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Abertura Simples. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Inova Simples, regime exclusivo para startups. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Em 2019, foi criado o Inova Simples, um regime tributário específico para startups. O objetivo é estimular a criação, formalização, desenvolvimento e consolidação de empresas inovadoras, as autodeclaradas startups, e que proporcionam avanços tecnológicos e geração de emprego e renda. Basicamente, o Inova Simples oferece alguns benefícios para startups. Elas podem realizar a abertura e fechamento com simplicidade, também podem realizar o registro com mais facilidade e contam com regime tributário muito mais otimizado. Entenda a seguir cada um dos benefícios. Abertura e fechamento simplificados. A startup poderá criar o seu CNPJ com muito mais simplicidade. Ela só precisará realizar um cadastro básico. Lembrando que não será necessário definir um endereço físico da empresa, uma vez que muitas startups funcionam em um coworking ou na própria casa do proprietário. A empresa ainda precisará ter, obrigatoriamente, em sua razão social, definição Inova Simples, o IS. O fechamento também poderá ser realizado com total simplicidade. Registro da marca com simplicidade. A lei define que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, deve criar um registro simplificado e integrado à rede SIM. Dessa forma, startups poderão registrar sua marca com rapidez. Simplificação tributária. As startups possuem ótimos benefícios tributários. Por exemplo, alíquotas reduzidas para os impostos, entrega das declarações com simplicidade, acesso à linha de créditos específicas e simplicidade na apuração e no pagamento dos tributos. A abertura da sua startup pode ser realizada no ambiente digital da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, o REDISIM. Vale lembrar que o sistema Inova Simples foi criado em 2019, mas teve uma alteração publicada no Diário Oficial da União, que é a Resolução 55, em 23 de março de 2020. E segundo essa resolução, terá validade após 240 dias corridos da data de sua publicação, ou seja, no dia 18 de novembro de 2020. Bom, a gente vai detalhar um pouquinho mais isso também nas mentorias, tá? Mas é um ponto de atenção para você já estar antenado ali. Quem está na fase aí na modelagem de negócio já tem que pensar nessa parte de formalização de startups. A gente encerra a aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM, através da incubadora IT do CMDI. Nesta oficina de formalização jurídica e estratégia, abordaremos o tópico protegendo sua ideia. Então, a ideia você consegue proteger a ideia justamente de negócio usando os meios legais para isso, né?
Então, a proteção de ideias é fundamental para o sucesso do seu negócio. Antes de compartilhar sua inovação com o mundo, é essencial garantir que você tenha mecanismos de proteção adequados. Ou seja, imagina você ter uma ideia e alguém pega a sua ideia e implementa isso, né? Mas no campo ainda da ideia inicial, que é aquela parte que a gente chama de brainstorm, até aí tudo bem. Afinal, você vai falar várias vezes sua ideia. Dificilmente alguém vai querer pegar sua ideia e colocar da mesma forma que você quer. Mas a partir do momento que se transforma isso numa marca, num produto, aí sim, né? Aí a gente já está falando algo mais avançado que requer realmente um cuidado de propriedade intelectual. E falando em propriedade intelectual, o que é isso? É um conjunto de direitos que protege as criações intelectuais, garantindo exclusividade de uso ao criador, tá? E aí você consegue registrar várias patentes, né? A gente vai falar um pouquinho de patente, de marcas, né? Ficou muito famosa aí a patente do Mickey, né, da Disney, que depois de 100 anos qualquer pessoa poderia usar o nome Mickey e a imagem do Mickey para outros fins além da Disney, né? Então, assim, tem um limite aí de anos, mas imagina, 100 anos depois a Disney teve que ceder os direitos de imagem. Valor estratégico. Ativos intangíveis que podem representar até 70% do valor do mercado de sua startup. Um grande exemplo disso é a Nike, né? A Nike tem um valor de marca assim, mais de bilhões, só a marca Nike, né? Para quem não sabe, a Nike não tem fábrica, não tem loja, né? Ela tem uma marca e ela tem um processo, uma patente de tênis, tá? E ela vende isso. E aí também existem outras formas, né? Além do registro, que eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, de marcas e patente, mas tem como fazer o contrato. Então, lembra que eu falei que na formalização de empresa você tem lá uma MEI, mas você pode fazer um contrato com os outros sócios caso a startup tenha êxito, né, nas suas vendas futuramente, e até mesmo pode ser comprada e você dividir a sociedade aí os percentuais. Primeira coisa que tem que colocar no contrato é o objeto, né? Primeiro item, né, importante é descreva com detalhes o que está sendo contratado ou acordado. Então, esse é o objeto do contrato, tá? Um contrato padrão é suficiente, porque o que mais importa são essas informações e as assinaturas, tá? Ou em cartório, e hoje em dia está muito mais fácil ter uma assinatura digital, que é o gov.br, qualquer pessoa pode ter de forma gratuita. Mesmo não tendo empresa, pode ter uma assinatura ligada ao seu CPF. Identificação das partes, então incluir dados completos de todos os envolvidos, nome, CPF ou CNPJ, se de repente fizer uma parceria com uma outra empresa, endereço. Cláusulas de proteção, então adicionar termos sobre confidencialidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, propriedade intelectual e penalidades. Então, o que é cláusula de proteção? Que ao assinar o termo, ambas partes estão cientes que tem aí é, termos que não pode vazar informação, alguma coisa nesse sentido da propriedade intelectual e vai ter sanções que são penalidades caso uma das partes vaze, tem que estar tudo registrado e de ambos acordo caso aconteça isso. Condições e prazos, especifique valores justamente. Nós estamos fazendo uma sociedade de 20%, 30%, 40%. Forma de pagamento, caso a startup seja vendida, o pagamento será feito em parcelas ou parcela única, tem que deixar muito bem claro isso. Data de entrega e duração desse contrato, tá? Sempre que possível, conte com orientação jurídica, no caso um advogado, especializado para garantir que o seu contrato seja juridicamente válido e proteja adequadamente seus interesses, ok? E falando aqui em registro de marca e patente, vou passar um vídeo rápido aí do que o INPE fala sobre isso, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Olá, vou explicar como funcionam os serviços de registro de marca e de concessão de patente. Muitas pessoas confundem registrar uma marca com patentear uma marca.
Embora tanto o registro da marca quanto a concessão de patente sejam feitos pelo INPI, eles tratam de diferentes tipos de proteção de direitos de propriedade industrial. A marca registrada é o que garante a visibilidade do seu produto ou do seu serviço ao público, distinguindo-o dos seus concorrentes. Com o registro no INPI, o empreendedor garante a propriedade e o uso exclusivo, impedindo que terceiros possam fazer uso da sua marca sem o seu consentimento. Já a patente é a proteção concedida por um determinado período a uma invenção de produtos ou processos inovadores, ou para melhoria no uso ou na fabricação e inventos de objetos de uso prático, como utensílios e ferramentas. Para ajudá-lo a entender de forma mais prática como solicitar esses serviços no portal do INPI, desenvolvemos 2 séries de vídeos sobre marca e patente. Confira os vídeos de marcas e de patentes da série PI na Prática. Então eu trouxe um vídeo aqui direto do INPE, né? Então é oficial essa orientação. É muito bom lá o canal no YouTube. Eu indico que vocês façam inscrição e acompanhem os vídeos lá, tanto no YouTube como no site do INPE. Além do site do INPE e no YouTube os vídeos que orientam como fazer o passo a passo, existem cursos gratuitos de propriedade intelectual, como fazer patente. Recomendo que vocês comecem a fazer os cursos básicos, né? E aí vai avançando a evolução da sua startup. Então, recapitulando aqui um pouco do vídeo, né? Registro de marca no INPE. O registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPE, é essencial para garantir a exclusividade do uso do seu nome e logotipo no mercado. Nós estamos falando no caso de marca, né? Mas tem várias formas de registrar processo, produto, tecnologia. Tem vários tipos que aí realmente eu indico que vocês façam um curso para entender um pouquinho mais sobre esse mundo das patentes. O primeiro passo aí para registrar uma marca no INPE é busca prévia, né? Então verificar se já existem, né, marcas semelhantes registradas na sua área, justamente para evitar aí nomes parecidos e até formato de logo parecido. Pedido online, né? Acesse o site do INPE e preenche o formulário eletrônico que vamos fazer a pesquisa. Pagamento da GRU, que é uma taxa, né? O valor a partir de R$ 142 para microempresa e pequeno porte. Acompanhamento. O processo leva em média de 12 a 24 meses, né? Então de 1 a 2 anos até a concessão final. E aí, uma vez tendo todo esse espaço realizado, a marca registrada impede que os concorrentes utilizem sinais semelhantes que possam confundir o consumidor, protegendo seu investimento em marketing e reputação. Patente versus direito autoral e software. Patente. Protege invenções e processos técnicos. Direito autoral. Protege obras criativas, artísticas, validade até 70 anos após a morte do autor. Proteção automática na criação. Protege a expressão, não a ideia. Tá? Registro de software. Protege o código-fonte do programa, validade de 50 anos, processo simplificado, não protege a funcionalidade, apenas a implementação. E no caso da patente, nós temos como uma validade de 20 anos para a invenção, exige novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Quanto mais elevado o processo, mais demorado, tá? E o custo também é mais elevado no caso de invenção e processos técnicos. Essas informações vocês vão ver mais detalhado no curso que eu indiquei lá no INPE de forma gratuita. O que é o NDA? Né, que é um acordo de confidencialidade. Né? O que é o NDA? Ele é uma sigla em inglês que significa Acordo de Confidencialidade. É um documento legal que estabelece informações confidenciais em que as duas partes desejam compartilhar entre si, mas restringe o acesso a terceiros. Isso no contrato que eu falei agora há pouco pode ser resolvido. Quando usar? Antes de apresentar sua ideia para investidores, é bom ter esse NDA pronto para o investidor assinar. Ao contratar funcionários ou prestadores de serviço, também tem que ter, justamente para o funcionário ou prestador de serviço não vazar essa informação externamente.
em negociações com potenciais parceiros, então você já tem que ter isso pronto, apenas para preencher lá o nome, CPF, endereço, que é dado básico de contrato, e também durante o desenvolvimento de novos produtos. Então você tem seu time e aí vocês estão desenvolvendo ainda. Então o ideal é ter um contrato de NDA justamente para evitar vazamentos. Então o NDA deve especificar claramente quais informações são confidenciais, por quanto tempo e quais são as penalidades em caso de violação. Naquele contrato que eu falei um pouco atrás aqui na aula, você pode estar fazendo um contrato em NDA. Por fim, como proteger a propriedade da sua ideia? Documentação detalhada. Mantenha registro de dados datado de todo o processo de desenvolvimento da sua ideia, incluindo rascunhos, protótipos, anotações, tudo que possa provar que você realmente teve essa ideia. 2. Proteção legal adequada. Escolha o tipo certo de proteção. É uma marca? É uma patente? É um direito autoral? Ou um registro de software conforme sua inovação? Tá? Então entenda bem o que você quer registrar. Contratos claros, né? Use os NDAs, que é o contrato de confidencialidade, e estabeleça contratos detalhados, né? Para manter isso confidencial com todos os envolvidos no projeto, incluindo sócios e colaboradores. Compartilhamento seletivo. Divulgue apenas o necessário sobre a sua ideia e sempre de forma estratégica, controlando quem tem acesso a informações críticas. Então tem que ser muito estrategista aí, tanto com o seu time, com os seus sócios, colaboradores. Se a sua ideia realmente é importante, vai impactar aí o mercado. Então, muito cuidado com as informações que vai estar sendo vazada. Lembre-se, a melhor proteção da sua ideia é executá-la rapidamente e de forma eficiente, conquistando o mercado antes que a concorrência. Então, fica aí as dicas para você de proteger a sua ideia, da sua startup, do seu negócio e futura empresa formalizada. A gente termina a aula de hoje e encontro com vocês na próxima aula. Até mais! Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com uma especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM através da incubadora IT CMDI. Nesta oficina de formalização jurídica e estratégia, abordaremos o tópico O que a lei diz sobre startups. O que a lei diz hoje no Brasil, e está sempre mudando, né, se atualizando, inclusive vai ter agora uma votação do Marco Civil da internet para ter uma nova atualização, Marco Civil, desculpa, das startups, né? Uma startup, ela é oficialmente definida no Brasil como uma empresa de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio. Algumas características importantes para uma startup, e como eu disse, a lei está sempre se atualizando para melhor adequar às necessidades e para poder atender, né, um negócio inovador que é uma startup. Modelo de negócio inovador, repetitivo e escalável. Isso vocês já estão sabendo o que é o princípio de uma startup, né, ser repetitivo e escalável, que é um modelo de negócio. Fase inicial de desenvolvimento. Então, aquela fase inicial ali de teve uma ideação, está criando um protótipo, um MVP, está escalando, pode ser formalizado com CNPJ, mas ainda tem características de startup, né? Receita bruta anual de até 16 milhões de reais. Então, é um valor considerável e ainda assim vai ser uma startup. Muitos entendem que startup é só é um negócio, uma ideia de jovens, é uma ideia dentro de uma garagem, dentro de uma casa. Mas olha aí o faturamento, né, o que diz a lei aqui no Brasil. E aí, também uma startup, tirando o mito que startup não pode ter CNPJ se não vira uma empresa. Startup pode sim ter CNPJ e startup pode sim ser uma empresa. Depende da característica dela de ser um modelo de negócio inovador, repetitivo e escalável. Isso que é importante. CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que a gente viu na outra aula. Até 10 anos de inscrição. Então, até 10 anos após o registro no CNPJ, você pode ser considerado uma startup e ter benefício através da lei de startups, que eu vou falar um pouco a mais a seguir.
Então, um resumo prático aí para as startups, né? O que é isso para a lei? Inovação, tem que ter inovação, isso é padrão em todas as startups. Uma proposta de valor única e inovadora que resolve problemas reais com soluções criativas e escaláveis. Esse é um conceito de inovação aí dentro do mundo da startup. Escalabilidade é a capacidade de crescer rapidamente e aumentar a receita sem aumentar proporcionalmente os custos. Aqui para ficar bem claro essa questão de escalável, imagina uma rede de supermercado. Ah, uma rede de supermercado é uma startup, professor Renier, porque está em todo lugar e está escalável no Brasil. Não é. Porque para ela vender mais produtos, ela tem que crescer proporcionalmente os seus custos operacional com pessoas, tem que ter infraestrutura de prédio, tem que ter distribuição, tem que ter logística. Então, ela cresce, mas seu custo cresce junto. E isso é um modelo mais tradicional de empresas. Não quer dizer que eles não faturem e não quer dizer que eles não tenham lucro, mas é diferente de uma startup que é um modelo repetitivo e escalável. Já uma startup, como está falando o conceito, um negócio que pode crescer rapidamente, mas não necessariamente o custo vai ser proporcional. Ele pode aumentar um pouco o custo, mas a receita e o faturamento pode crescer exponencialmente. Por isso que é um negócio inovador e grandes startups estão crescendo no Brasil e no redor do mundo. Crescimento, foco em crescimento acelerado, validação de mercado e captação de investimento para expansão. Essa é uma estrutura básica para a lei, né? O que são startups e as suas características. E aí vamos falar do marco legal das startups, que é a Lei 182 de 2021. Então é uma lei recente, né? Tem um pouco mais aí de 4 anos, né? E o que diz essa lei que foi criada para as startups, né? Modernizar o ambiente de negócio brasileiro. Então, dando aí chances para startups que estão começando a poder competir com grandes empresas. E aí tem as suas particularidades, principalmente participações de licitações para oferecer serviço para o governo, tanto federal como estadual como municipal. Facilitar o empreendedorismo inovador, então você está estimulando aí jovens, e não necessariamente somente jovens, tem startups, né? Qualquer pessoa que queira aí empreender, trazer inovação para implementar, para resolver casos reais. Então, isso aí é muito importante, incentivar a cultura da inovação. Estimular investimentos em empresas inovadoras. Então, isso é uma grande característica da lei, né, para você ter uma empresa tradicional começar a focar mais em inovação e talvez se enquadrar aí na lei e ter seus benefícios. Aumentar a segurança jurídica para investidores. Então, para quem está fazendo investimento, ter uma segurança que vai investir naquela startup e pode, né, ter um retorno esperado dentro do padrão da segurança de investimentos. Simplificar o processo de abertura e fechamento. Enquanto uma empresa tradicional tem todo um trâmite burocrático para abrir e para fechar uma empresa, uma startup ela abre muito rápido, também pode fechar muito rápido por causa do seu modelo inovador. Criar novos instrumentos de investimento e aí, né, várias formas de ter investimentos, seja investimento anjo, seja investimento do mercado, seja investimento de ações. Então tem vários tipos de investimento para uma startup crescer e escalar, né, o seu faturamento, a sua receita e o seu produto ou serviço chegar ao redor de todo mundo. Benefícios para quem se formaliza como startup. Acesso a investimento, que a gente falou agora há pouco, né, modalidades específicas de investimento, como um contrato de opção de compra, que aí você pode comprar uma startup, mútuos conversíveis e crowdfunding facilitado. E o que é crowdfunding? É, é também conhecido como vaquinha online, né? Enfim, você faz uma, uma arrecadação coletiva para investir naquela startup, uma contrapartida que você que está ajudando vai ter uma marca, vai ter o primeiro produto, então tem toda uma série aí, e dentro do mundo da startup isso é legalizado, a lei permite. Experimentação regulatória, então tem um sandbox regulatório que permite testar inovações sob supervisão de órgãos reguladores com menos burocracia, muito diferente de uma empresa tradicional.
facilidades em licitações, condições especiais para contratação pelo poder público com processo simplificado para solução inovadora. Ou seja, não é muito justo uma startup que está começando ali, tem um produto muito bom, competir com as grandes empresas que têm poder aí financeiro para investir em marketing, em pessoas, e aí, num processo de licitação, geralmente elas não conseguem estar participando de forma justa para de competição. Então, a lei ela faz uma margem que quando você é uma startup, você tem aí o que a gente chama de vantagens, né? Para poder participar e ter aí a sua solução selecionada dentro de uma licitação do governo. Flexibilidade em trabalhista, então regras específicas para contratação e remuneração baseada em resultado e participação societária. É muito maior, é muito mais flexível nessa parte trabalhista quando a gente fala no mundo das startups. Contrato de mútuo conversível e regras básicas. O que são? São contratos que permitem ao investidor emprestar dinheiro à startup com a opção de converter o valor em participação societária futura. Ou seja, ela está comprando uma parte da sua startup com esse empréstimo desse dinheiro. Né? As características principais são prazo máximo de 7 anos para a conversão. Ou seja, se em 7 anos você não pagar o empréstimo, aí uma parte da tua empresa que está no contrato vai ceder para esse investidor. Possibilidade de deságio em caso de não conversão, né? Ou seja, não converteu, eu posso recuperar esse dinheiro. Não conta como endividamento tradicional, como juros e subjuros, né? Geralmente as grandes empresas fazem empréstimo de banco. Permite a variação de empresa em momento futuro, é o que a gente chama de valuation, né? Vocês vão ver um pouco mais na frente. Quanto que vale a tua startup? E a gente pode estar fazendo esses cálculos para chegar uma hora que ela vai ter um certo valor e o acionista pode falar, ó, eu quero vender minha parte para vocês porque está com um valor legal. E você pode comprar a parte dele, ele já vai recuperar o investimento dele e ainda vai ter um lucro lá no futuro. E aí, evitando riscos jurídicos com contratos essenciais, né? Desde o contrato social, a gente tem que ter uma atenção quando a gente fala sobre startups, enquadramento, a parte jurídica. Então, defina claramente a divisão de cotas, ou seja, uma startup tem 100% ali, né? E você vai dividir essas cotas percentuais entre os sócios com responsabilidade dos sócios, ou seja, eu estou ali porque eu sou amigo, eu sou irmão. Não, você está ali porque você entrou com a ideia, o outro entrou com a parte do produto, o outro é no comercial. Então, deixar bem claro essas cotas e a responsabilidade dos sócios. A regra de entrada e saída, olha, para entrar tem que entrar com tanto de investimento próprio, tem que entrar com trabalho, e aí para sair vai ter que vender a parte, tem que deixar muito claro isso no contrato. E mecanismo de resolução de conflitos, porque assim, isso é uma dica muito valiosa. No começo de qualquer negócio, ainda mais assim, uma empresa familiar, amigos, ou então pessoas que têm um relacionamento como cônjuge, no começo é tudo uma maravilha. Mas depois que começa a entrar dinheiro e começa a ter sucesso, aí tem um monte de problema. Então, o contrato tem que prever isso, tá? Negócio é negócio. Amigos, amigos, negócio à parte. É o velho ditado. O vesting estabeleça regras para aquisição gradual da participação societária, conforme metas e tempo, protegendo a empresa de saída prematura. Ou seja, você pode vender nas partes, mas assim, tem que proteger pelo menos a parte dos sócios. Não pode vender toda a startup, a não ser com a ciência, né? E a validação dos outros sócios para poder vender as partes. Propriedade intelectual, a gente falou isso na outra aula, né? Registro de marcas, patentes, software e assegurar que todo conhecimento criado pertence à empresa e não aos indivíduos. Então, tudo que foi criado ali e trabalhado é da empresa e não das pessoas. Tem que separar bem isso. Invista em assessoria jurídica especializada desde o início para, no futuro, facilitar a rodada do seu negócio e de investimento das startups. A gente encerra a aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com uma especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa Pré-Incubação
da incubadora ITCMD e do IFAM. Nesta oficina de formalização jurídica e estratégia, abordaremos o tópico estratégias legais para crescer. Quais são as estratégias agora que você já passou por todas as fases, formalizou, fez propriedade intelectual, protegeu sua ideia, tem seu modelo de negócio definido, formalizou a empresa, né? E agora estamos preparando aí para o crescimento, que é a fase de tração que a gente chama das startups. Vamos lá, algumas boas práticas de crescimento. O crescimento sustentável de uma startup depende da sua estratégia financeira bem planejada e legalmente segura. Um exemplo é o bootstrap consciente. O que é o bootstrap? Isso é um termo em inglês, não tem uma tradução ao pé da letra, mas seria recursos próprios, recursos do próprio bolso. Né? Crescimento com recursos próprios, reinvestindo lucros e controlando despesas. Então, se você investe do dinheiro do próprio bolso, que é muito normal para muitas startups, né, a sua maioria, ou então pega empréstimo dos pais, né, dos amigos, dos colegas, você tem que ter aí uma educação financeira para entender que o dinheiro que você pegar, você vai investir, vai tirar os custos, né? Ah, sobrou, nós temos o lucro. Não, aí você vai pegar esse lucro inicial e vai reinvestir. Ou seja, você vai investir mais em pessoas, mais estrutura tecnológica, mais em marketing, mais que em áreas que façam a sua startup crescer. Você nesse momento não vai se preocupar em pegar o dinheiro de volta, né? Mas eu entendo que todo trabalhador precisa sobreviver. E aí você pode também ter um acordo entre sócios, um mínimo lá para você receber, enquanto sua startup está sendo investida. Você tem uma parte dela já como sócio percentual e a ideia é fazer ela crescer mais rápido para você poder vender ela ou os produtos estar em vendas em escalável, repetitivo, ao ponto de você começar a realmente ter uma formalização de uma empresa grande e aí sim ter um valor esperado para você. Parceria e estratégias, né, estratégicas são associações com outras empresas para compartilhar recursos e reduzir custos. Né? Então, é muito importante para quem está começando ter parcerias. Não dá para fazer nada sozinho e com parceiros a gente consegue chegar mais longe. Quando eu falo parcerias, não é bem fornecedores, que é diferente. Parceria realmente é vocês vão fazer uma parceria. Por exemplo, eu tenho um produto e não consigo entrar num evento para divulgar esse produto e vender esse produto. E aí eu faço uma parceria que esse parceiro já está no evento e ele vai me ceder um espaço. O que eu vender ali, eu dou uma parte para ele. Está tudo bem, todo mundo sai ganhando. Né? Então faça parcerias estratégicas que possam alavancar o seu negócio e divulgar mais o seu produto. Capital externo. Captação de investimento de forma legal, estruturada quando necessário. Quando a gente fala legal, bancos, editais de fomento, tem vários que eu vou falar um pouquinho a seguir, mas tem muito cuidado, né, com alguns investimentos não oficiais, não legais, que você pode ter muito problema lá na frente. Como identificar recursos legais? Primeiro, documentação completa. Verifique se toda transação possui contratos formais, termos claros e se está de acordo com a legislação brasileira vigente. Por isso que é sempre bom ter um especialista ali nessa área jurídica, que é o advogado, para você consultar. E no começo de qualquer startup você pode contar aí com várias instituições, inclusive aqui a Haiti, tem pessoas que são especializadas na jurídica, tem o próprio Sebrae também. Enfim, tem vários locais que você pode ter essa orientação inicial para o seu negócio que está começando nessa parte jurídica, até o ponto de você ter o próprio capital e poder contratar um especialista para ficar exclusivo da sua empresa. Transparência fiscal. Recursos legais sempre permitem rastreabilidade, emissão de notas fiscais e declaração às autoridades competentes. Então tudo tem que ser transparente. Tem que ter lá o livro de caixa, né, que é a entrada e saída, a movimentação. Você tem que ter aí o contador, né, que é um outro profissional essencial para uma empresa ter essa transparência fiscal. E aí, com isso, né, na consulta especializada que eu já comentei, né, ter mentores especializados também em startups para te auxiliar nesse início de recursos.
Algumas fontes de financiamento que eu falei, agora eu vou detalhar um pouquinho mais. Investimento anjo. Pessoas físicas, ou seja, não é a empresa que está investindo, são pessoas físicas que investem capital próprio em troca de participação na empresa. Olha, eu, Renier, tenho uma empresa de sucesso e quero investir em pequenos negócios. Eu não, o investidor não está preocupado em investir e recuperar esse dinheiro. Alguns sim, claro, mas a maioria eles querem investir e ter uma parte do teu negócio. Ele vai esperar você crescer. Quando você tiver sucesso, ele vai vender a parte dele. Então, um ticket médio aí de um investidor anjo, ele varia entre 50 mil a 200 mil reais. Né? Além do dinheiro, eles fazem mentoria e network, que isso é muito, para mim, é muito mais importante esse tipo de investidor do que só o dinheiro. Porque o dinheiro, se você não souber controlar, você perde e você nem vê o retorno dele. E ambas partes perdem, o investidor e a startup, a empresa que pegou esse dinheiro e não soube aplicar bem. Mas quando a gente fala em mentoria e network, ou seja, o investidor ele tem aí uma experiência, uma bagagem, um conhecimento que ele pode estar te ajudando e ele vai te fazer network. E o que é o network? É a palavra mágica do mundo do negócio. Ele vai te conectar com potenciais clientes, com grandes parceiros que façam alavancar a sua startup. Então ele consegue abrir portas que você até então, que não é conhecido, tem pouco network, ainda precisa muito dessas parcerias para poder aumentar seu network. Então, os mentores, os investidores que puder abrir esse network, é muito mais valioso que o dinheiro em si. Editais públicos, né? Então, recursos governamentais não responsáveis. Por exemplo, FINEP, a FAPESP aqui de São Paulo, mas aqui a gente vai colocar para o nosso estado do Amazonas a FAPEAM. A FAPEAM ela não é reembolsável, né? Tem a AFEAM, também a Agência de Fomento, mas a FEAM é um empréstimo do governo, com juros baixíssimos, também vale a pena dar uma analisada. CNPq e por aí vai. Tem vários editais públicos aí que você tem que pesquisar se a sua startup adequa ou não, o desafio que ela está colocando lá no edital. Assim, temos tanto de dinheiro, recursos para investir em startups que estão desenvolvendo, e aí se você se adequar, você consegue participar. E aí ele exige a documentação técnica. Então esses editais eles não são tão simples assim, o dinheiro está lá fácil para a gente. Não, você tem que ter toda a documentação para comprovar lá. É um edital, é como se fosse um concurso público, né? É um recurso público, na verdade. Então tem muito critério de documentação para evitar fraudes. Venture Capital são fundos que investem em empresas com alto potencial de crescimento, focados em startups escaláveis e exige plano de negócio robusto. Então já não é mais aquele Canva lá que você fez lá no início, tal. Já é um negócio bem detalhado, fluxo de caixa, custos, eles querem saber tudinho, tua projeção financeira para realmente falar assim, não, ok, um grupo de empresas vai investir na tua empresa agora e aí a gente quer ter essa segurança que a gente vai conseguir recuperar o dinheiro. Crowdfunding, eu já falei, né, são financiamento coletivo através de plataforma online, ideal para validação e ajuda a criar uma comunidade, né, de pertencimento ao teu negócio, as pessoas se identificam com a tua startup. Plano financeiro inicial. Um plano financeiro bem estruturado é fundamental para o sucesso da sua startup. Mesmo que simples no início, ele deve conter os seguintes itens: investimento inicial, quanto será necessário para começar, equipamentos, desenvolvimento, marketing, quanto que vocês investiram, tem que estar bem detalhado isso para saber como é que foi a origem desse recurso no negócio. Projeção de custo, né? Por mais que você não tenha tantos custos hoje, eu uso a casa do meu pai, eu uso o espaço da escola, mas você tem que prever quanto que seria se você fosse pagar. Custos fixos, são aqueles custos que todo mês tem que pagar, e variáveis que aí, dependendo do mês, ele vai variando, né? Por exemplo, insumo, né? Produto, ele vai variar. Já o aluguel, luz, internet, são custos fixos. Só um exemplo, tá? Folha de pagamento, então, quanto que você gasta de equipe mensalmente, com imposto, a infraestrutura. Então, assim, tenta colocar o mínimo detalhado dos custos que você está para operar o seu negócio. Previsão de receita é importante. Mas eu não vendi nada ainda. Mas você pode prever, tendo um preço do produto, e aí você faz uma estimativa de venda de 12 a 24 meses, né? De 1 a 2 anos. Isso todo investidor quer ver e edital de fomento quer ver se a tua startup tem potencial ou não, por mais que ela não está vendendo ou está vendendo pouco no início. E o fluxo de caixa. Então, controle detalhado de entrada e saída para evitar
a falta de capital. Isso é importante no plano financeiro inicial. E o que os mentores e investidores buscam, né? Realismo nas projeções, então números otimistas, mas fundamentados em pesquisa de mercado e dados concretos. Então não adianta você jogar um número lá e não conseguir explicar de onde veio esse número, tá? Então números otimistas, mas focado também no realismo aí do que você pode chegar. Entendimento dos custos, então todo investidor e mentor gosta de ouvir, você demonstra claramente que compreende todos os custos envolvidos no negócio, desde o mínimo detalhe até o mais complexo. Planejamento de crescimento, estratégia para escalar o negócio e aumentar a receita de forma sustentável. Isso é muito importante, sustentável, né? Você tem aí um plano B, C, D da sua startup, caso o produto ou serviço naquele modelo de negócio não estiver dando certo, você tem outras opções, tem outros públicos-alvo, né? Outros personas. Então, isso é muito importante ter esse planejamento de crescimento. Métricas relevantes, indicadores específicos do seu setor que demonstram a saúde financeira do seu negócio. Então as métricas são importantes, né? Não é só a projeção financeira, mas as métricas, né? Quanto que está saindo, quanto está entrando, quanto é o meu custo, como é que está o meu movimento, como é que está o meu estoque. Então todas essas métricas, métrica quer dizer dados, algo que a gente possa mensurar. Isso em gráfico ou em dashboard, alguma coisa assim que você consiga mostrar de forma os números resumidos do seu negócio. Lembre-se, os investidores preferem um empreendedor que conhece sua startup, seu negócio financeiro, a um que representa números irrealistas, enfim, números que não consegue explicar de onde veio esses números. Então a dica final aí para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Organização desde o início, é a palavra-chave. Organização. Começa organizando. Hoje nós temos aí o Google Drive, o OneDrive, qualquer ferramenta na nuvem que você possa organizar. Começa a criar as pastinhas, vai organizando desde o início, porque lá na frente você vai me agradecer, que vai ter tanta documentação que você tem que procurar isso e apresentar rápido para um mentor, para um investidor, para um edital, enfim, esteja sempre preparado para a oportunidade. A oportunidade, ela escolhe sempre aqueles que estão preparados. Benefício da sua organização financeira desde o início do dia zero. Facilita captação de recursos quando necessário, ou seja, você está pronto ali para entregar a documentação que é exigida e é muita documentação. Evita problemas fiscais e legais no futuro, então esteja sempre acompanhado com um especialista no assunto, como um contador. Permite decisões rápidas baseadas em dados reais. Então você não precisa ficar ali procurando os dados, assim, quantos clientes eu tive, quantos produtos eu fiz, quanto de pessoas eu tenho, quanto que é meu custo. Você tem esses números atualizados, tá? Você vai transmitir profissionalismo para potenciais parceiros quando você apresenta esses números, esses dados, que você consegue explicar claramente cada número. Economiza tempo e dinheiro em auditorias futuras. Lá na frente sua startup cresceu, virou uma empresa grande, uma fábrica, por exemplo. E aí precisa de auditoria, né? Não precisa ter toda aquela correria de atrás dos números. E aí nessa correria acaba entregando números errados. E você acaba sendo prejudicado a parte tributária, a parte fiscal e até mesmo a parte legal. Utilize ferramentas digitais gratuitas como controle financeiro, planilhas compartilhadas, aplicativos de gestão, plataforma de contabilidade para startup. Tem inúmeros, né? Você pode pesquisar aí e experimentar melhor que se adequa ao seu negócio. Sua jornada começou agora. A incubadora IT do IFAM está disponível para auxiliar em cada etapa do seu negócio no seu desenvolvimento financeiro. Espero que vocês tenham gostado aqui das aulas. Eu vou ver vocês em outras mentorias, mas esse é um ponto inicial aí para vocês entenderem um pouco do mundo da startup, que vocês já passaram a ideação e agora nós estamos chegando numa parte fundamental, que é a parte da legalização e as estratégias de negócio para alavancar o seu negócio, a sua startup, a sua empresa e o seu produto e serviço ser escalável e repetitivo, que é um negócio inovador chamado startup. Obrigado e nos vemos em outro momento. Até mais!